Tá tendo bastante gente aqui. O pessoal tá gostando bastante. O Nossa, pessoal tá elogiando bastante. tá. Eu deixei meu celular aí, Sim. depois eu tento responder. E vou deixar meu Instagram. Não posso prometer que eu vou... Peraí. Eu Tá. tenho Dá pra 21% de gente bateria. trocar umas palavrinhas aí. Então vamos lá. Olha só, os Sim. 10 pontos Vamos lá. principais do Congresso, tá bom? Se você quiser, Tá, vou eu leio tentar ser pra um você pouco aqui, breve, Orsini. Eu vocês tenho vão fácil me aqui, se você interpretar quiser. depois. Você não? Precisa Ah, não. beleza, ótimo. Eu tenho de cabeça isso. Não. O primeiro estudo, ele envolvia cloroquina Certo. em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Vocês Famosa. lembram da cloroquina? A gente utiliza a cloroquina Para para quê? malária. Mas para quê? Qual a doença imunomediada? Poxa, agora você me pegou. Lembra aí? Quem sabe para que a cloroquina serve? Vamos Não, botar é. que é para É Covid porque, ó, não, o que eu pelo sei amor que de Deus. funciona para malária. Agora, lúpus, não. Muito Lúpus, bem. perfeito, Amanda. Por que a cloroquina ela funciona para lúpus? Porque ela age na despolarização da tubulina, que é uma proteína específica. Então ela diminui a inflamação, ela diminui o estresse oxidativo, é um ponto do arcabouço fisiopatológico da ela. Ela, além de ter na fisiopatologia dela inflamação, ser uma doença inflamatória e por estresse oxidativo, tá? Então, vamos lá. Recapitulando, a cloroquina, ela Uhum. diminui a inflamação, diminui o estresse oxidativo e aumenta a autofagia, tá? Então, foi feito um estudo italiano, se não me engano, comparando os pacientes que tomavam Riluzol puro e Riluzol com cloroquina, que eles achavam que a cloroquina podia potencializar a função do Ok. Riluzol, tá? Infelizmente, o endpoint do estudo foi ruim. Embora seja uma droga anti-inflamatória, que diminui o estresse oxidativo, que limpe um pouco o cálcio ali ao redor do neurônio, que aumente a autofagia, quando ela foi utilizada para ela não teve um endpoint Orsini, bom. não é o Tá? Então, o colchicine, endpoint não, né? Isso é outra coisa. colchicina. É isso? Não. Isso é outra coisa. Eu falei Você falou colchicina. Falei cloroquina. cloroquina? Fica achando estranho que eu Colchicina, li isso aí, mas não tô colchicina. lembrado da cloroquina. Não, Tá tranquilo, colchicina. cara. É Tá de boa. cansaço Então é mesmo, colchicina, cansaço. pessoal. Tá? Não. Então, assim, pelo amor de Deus, não usem Colchicina. colchicina, tá ok? Os resultados não Perfeito. foram satisfatórios com a colchicina. Ah, mas Marco, mas ela é anti-inflamatória, reduz o estresse oxidativo, aumenta a autofagia, mas quando foi comparada com o Riluzol e quando comparada pura, não teve nenhum Positivo, né? desfecho bom no endpoint. Acho que Tá? Nada. a, a, pri, a Ah, pridopidina também, que parece que teve uma análise na fase 2. isso, isso. A, pri, pri, a Pridopidina. pridopidina foi feito um estudo em fase 2 que foi utilizada para disfagia Sim. e disfonia na ela. Essa medicação, a pridopidina, ela age no receptor agonista Ok. SR1, tá ok? Então ela aumenta o potencial elétrico do neurônio. Ela age como um lixo. Ela age como uma pazinha que vai tirando o estresse oxidativo do neurônio, limpando o cálcio, tá? E a primopidina, ela tá Uhum. localizada no córtex e no bulbo. Então foi feito um estudo desse medicamento, tá? Tem sido utilizado, tá? E teve uma mudança assim, um pouco discreta na dinâmica Ok. sintomática da voz. Então, os pacientes que utilizavam a voz, né, que estavam assim muito disfônicos, eles melhoraram um Sim. pouquinho, tá ok? E é uma droga que serve também um pouquinho para a labilidade emocional. Nada comparado ao Noedesta, mas serve também esse trial em fase 2. Sim. Resultados muito modestos, tá?
Cara, Você quer eu tô apontando lendo em aqui, tô outros? tentando pegar os mais interessantes. Tem a questão da relação da depressão da função motora e cognitiva, de alguma forma parecer caminhar junta. Ah, muito, muito importante isso. Muito importante. Foi visto nesse último congresso irlandês que 50% dos pacientes com ela têm alteração cognitiva. Como assim, Marco? Demência? Não, peraí, estou falando da alteração de cognição, estou falando de demência. Principalmente Ok, disfunção de linguagem e memória disruptiva. entendi. Tá? Olha Esse foi meu só. tema de pós-doutorado. Quando comecei a estudar os pacientes com ela, eu falei, cara, esses pacientes têm algum delay Isso no estágio de mais avançado, cognição. né, Só que quando a Marco? gente fala em... Sim, sim, sim. Mas quando a gente pensa em cognição, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Demência. Não é. Cognição é conteúdo, alerta, né? É um monte de coisa. Então, assim, a gente viu que a disfunção da linguagem e a memória disruptiva estão comprometidas em pacientes, até em estágio inicial, principalmente pacientes com comprometimento inicial bulbar. Perfeito. Joia. Tá ok? O segundo, você falou assim, Vai o falando neurônio mais motor aí. é realmente a maior célula do corpo humano, exceto de um óvulo fecundado, né, no caso. Ah, isso eu achei fantástico. Achei fantástico. Um pesquisador norte-americano, ele deu uma palestra lá e ele perguntou para todas as pessoas que estavam envolvidas no congresso qual Uhum. era a maior célula do corpo humano. A gente, o neurônio. Ele falou, não. Ele perde realmente Sim. para a célula do colo uterino, quando ela está naquela fase franca de ovulação da mulher grávida. É uma célula que é gigante. Isso é só uma coisa para poder tornar o bate-papo Sim. menos hostil, né? E vocês sabem qual é a célula menor Eu- do sistema nervoso Não, central? menor. O que vocês acham? De quê? São as células, são as células Ok. granulares do cerebelo. Ela tem alguma função diretamente relacionada com ela? Tá, Não, não. beleza. Só Isso é só curiosidades. conhecimento. Próximo tópico que você colocou. Vamos lá. Acho que você já falou sobre isso, a questão do diagnóstico precoce, a chave de um melhor prognóstico, Uhum, investigar os biomarcadores, né, que já são um pouco mais onerosos, que são os neurofilamentos de cadeia leve e pesada, e também outros métodos que você não chegou a comentar, de uhum. ressonância e ultrassonografia, para otimizar o diagnóstico. Eu queria falar para vocês, pessoal, uma coisa muito importante. Foi comprovado num estudo que os pacientes com muita cialorreia, muita saliva, né, que tem toda hora que serem aspirados, vocês sabem quanto que um paciente desse consegue absorver de medicamento oral? Menos que Ok. 50%. E quando se instala GTT nesses pacientes, ou quando eles não estão naquela fase de cialorreia franca, a absorção é de quase Uhum. 90%. Isso é uma coisa muito interessante. Assim, os pacientes com ela que tem muita cialorreia, muita saliva, Sim, baba, né, que a gente utiliza o termo claro. grosseiro, tem gente aí que deve ser leigo também, sempre aspirar e não dar o remédio junto com a gosma, com a Porque você cialorreia, pode perder a tentar capacidade deixar dela, né? a via aérea Eficácia, eficiência dela. limpa, porque ele fica rodando ali na saliva e Ok. perde a eficácia dele. Em até 50%. Tá? Isso é muito importante. Ótimo. Aí você falou do Riluzol, você já citou que de fato ele tem essa maior benefício, né, até em estágios mais avançados. Você acabou de falar da Edaravone, que foi aprovada aqui para cá, que é mais aplicado para diagnósticos recentes. E tem um aqui, o item 6, o Uhum. Reldecentive, não sei se é assim que fala, ativador de sarcômeros, que teoricamente parece que ele tem uma melhora da contração isométrica, né, que você estabilizar a musculatura, porém parece que não funcionou, não é isso? Tá, eu vou ler para Deixa você, eu vou ver ler se para eu me você. lembro isso de cabeça aqui. Contribuindo na função Tá, fala. diafragmática e na prova de função respiratória. Um estudo chamado CORD-ALS interrompeu o uso do medicamento após constatar inúmeros efeitos colaterais graves e não prolongar a sobrevida. É, Ah, sim, sim, sim. Esse medicamento, na verdade,
foi feito que ele foi descoberto que ele age no sarcômero. Ele aumenta a contração, a contração muscular, tá? E esse medicamento agia muito na musculatura intercostal, circunjacente do diafragma e diafragmática. Então, bem, o que a gente pensou? Óbvio, ele vai melhorar a função respiratória. Só que a quantidade de efeitos colaterais foi tão grande que o estudo teve que ser cessado. Não vale a pena. Na ela é tudo risco-benefício. Você falou da pridoptina também, foi dito, a colchicina, que não é cloroquina, né, que também foi negada. Pessoal, o que mais? Você reforçou a questão do teste genético em função de 5 quesitos, que é ancestralidade, histórico familiar, o fenótipo clínico, idade de início e a descoberta dessas novas terapias gênicas que estão emergentes aqui e são promissoras. E o ponto 10, que você falou que foi o ponto maior, foi essa terapia gênica, né, que é a terapia de oligonucleotídeo para o gene FUS, em que a paciente teve até um ganho de função. Estabelecimento da função motora e respiratória. Tá melhorou. E, cara, aqui... Não, ela tava pode concluir. Eu estou vendo o pessoal fala muito assim, qual que é a medicação, tal, que quer queira ou não, a gente quer isso, né, Marco? Assim, eu sei que as coisas não são mágicas na noite pro dia, mas... Uma coisa também que eu queria falar para você, claro, sem te cortar, que eu tô com medo da bateria acabar aqui. Já deu o horário, já. Eu tô dando aula na minha casa. Não, eu tô dando essa aula na minha casa sem colar, tá? Pelo amor de Deus. Tô dando de... quando a gente fala em biomarcadores, por que eles são importantes? Eles são moléculas imunomediadas, imunológicas. Então, assim, quando a gente fala dos novos estudos sobre biomarcadores e na resposta ao tratamento, a gente fala de tratamento visando danos axonais, danos genéticos, danos epigenéticos, danos neuronais e danos de proteína tal. Então, olha a quantidade de leques. Tá? Então, os biomarcadores não são utilizados só para a gente dar o diagnóstico precoce, mas também vão servir no futuro próximo, né, já até hoje, né, como resposta a determinados tratamentos. Lembrem sempre que são marcadores, são biomarcadores imunológicos, imunomediados, que servem para a gente conseguir marcar axônio, função genética, função epigenética, neurônio e proteína, principalmente a proteína tal. Perfeito. Cara, assim, por exemplo, eu sei que tinha algumas medicações, assim, não sei se foi discutido no congresso, que é aquele CNM-Al8, que são umas nanopartículas de ouro que evitariam um estresse oxidativo. Tem a questão também do Neuro, né? Não sei como é que fala exatamente, Neuro. Mas assim, no que você vê, eu vou tentar dar um tiro curto, cara. Ano que vem, eu sei que isso não é assim que funciona, mas eu sei que, por exemplo, dos ensaios que estão em fase 3, que estão tendo, ou estágio 2, que estão bem promissores, assim, da sua percepção, do seu sentimento, que eu sei que, né, as coisas ainda não estão com um martelo batido, o que você vê como promissor, além das terapias gênicas, mas muito voltado para ela esporádica, no caso, dessas medicações que estão por vir? Sim. Sinceramente, acho que estão por vir ou acho que já tem? Acho que estão por vir ou as 6 que já tem aprovados pelo FDA? Exemplo? O que você acha? Fenilbutirato. Esse fenilbutirato, ok. Que esse já está, associação com tútica, né? Tútica, qual outro? Para todo mundo aí. Cara, você falou, né, cara? Aqueles do... O Edaravone, ok. Aí tem alguns, não necessariamente são medicações, mas assim, a utilização de meticobalamina, isso já é algo utilizado, né? Olha, isso foi muito debatido, tá? Meticobalamina a gente usa muito hoje para pacientes com muita liberação piramidal, com muita lesão piramidal, muita espasticidade. A gente não utiliza mais muito para lesão de tubo neurônio motor, não. Ela tem uma função muito melhor para primeiro neurônio motor, mais para espasticidade. Tá? Então,
continua usando 50 miligramas 2 vezes por semana. Tá, ok, Tá perfeito. ok? Alguém É, falou o é, PTN, doutor, que curiosamente eu tenho um vulso para o PTN também, mas infelizmente acho que não tem, né? Ainda nada muito. não, tiveram 18 estudos com FUS e essa variação É, genética. 18. sim. Nenhum deles passou da. Você comentou sobre a associação fenilbutirato-túdica. O que os estudos mais recentes Uhum. assim tem demonstrado em relação à real eficácia? Que os estudos são refeitos, né? Tipo assim, A, a longevidade, eles são os mais tops. e uhum, Se você hoje tiver carteira ou conseguir medicamentos que efetivamente eles têm alguma uma interferência na evolução da sua doença, opte por túdica, fenilbutirato, o edaravone quando chegar em estágio inicial, volte para o riluzol. Se você tiver muito piramidalismo, uhum. metilcobalamina e uma droga que a gente esqueceu de falar aqui, L-serina, aminoácido. L-serina, né? É um aminoácido. L-serina a gente faz 10 gramas 2 vezes por dia. O brasileiro não consegue chegar muito a 20 gramas dia, Eu porque dá muito tomo efeito 30. gastrointestinal. E é um aminoácido. Eu tomo 30 fico de Hã? boa. Não existe. Você não é um ser humano, né? Mas assim, quando chega a 15 gramas dia, o brasileiro já não reage bem. O japonês já chega a 20. Mas assim, se vocês puderem chegar a 20 gramas Ok. dia de L-serina, é um aminoácido que é neuroprotetor. Beleza. Alguém me perguntou do Ah, sim, metinon, mexilon. não é? Metinon é um medicamento utilizado para Monofilegrado. miastenia, né? Para Aham. fraqueza muscular. Não tem nada ainda que, que, que nos induza nenhum estudo, nenhum trial utilizando metinon em Certo. ela, tá ok? Para pré-sináptica, tá ok? Não é para ela. Ok. Tem mais algum ponto aqui que o pessoal comentou? O Túdica, sozinho, Quem ele tem indica função? comprar. Ou sim? Então, você sabe que o Túdica Sim. é um hepatoprotetor, não é? Ele serve para proteção hepática. Ele só é potencializado para a função quando ele é associado com Perfeito. Então, fenilbutirato, respondendo a pergunta, pessoal, o né? rapaz perguntou aqui. Ele é associado exponencialmente quando ele é associado ao Tá. fenilbutirato. Puro não. E igual, muita gente se fala que talvez o futuro, para você voltar à função, pode estar, por exemplo, com células tronco. Tem as células mesenquimais, que eu já ouvi falar, alguém falar. Qual que é a sua perspectiva em relação a isso? O que, que é a ciência hoje? Que pé que está? Quais são as principais dificuldades, gargalos? Os últimos estudos envolvendo as células tronco mesenquimais, eles não foram muito promissores, tá? Não quero tirar a esperança de ninguém, porque isso aqui é uma Sim, coisa muito leve, tá ok? Obviamente, teve um estudo agora de 2023, com N de 600 e poucos pacientes, mas o resultado assim, não foi bom. Muito efeito colateral, muito risco. Não é a hora sim. ainda das células tronco para ela. Tá? Eu acho que o viés é muito mais para Ok, genética. beleza. Qualquer novidade eu vou passando para vocês, tá? Mas assim, não tem ainda nada Dividir essa realização, né? encorpado para células tronco. Tá ok? Tem algum remédio em estudo para retardar ou até mesmo paralisar? Mas aí tem que saber o quê? Fala sobre o Tofersen na sua eficácia. Ok. É, Tem muita pergunta aqui. Então, o Tofersen, para só de um cromossomo 21, ele consegue fazer um silenciamento gênico. Ele segura a doença. Ele para a doença. é, Mas não evolui, ele eu até vi, para. parece que aumenta em E ele quase dá uma. 4 anos, né? E ele dá De é, não, vida em até 4 a aham. 8 Que é anos. extremamente significativo frente ao que a gente tem, né, hoje, né? É. Então, todo mundo acha que o Tofersen, não. Tomou o Tofersen na primeira tomada, a doença para. Não. Ela é silenciada e ela tem a doença tem um curso mais lentificado, por até 8 anos.
Sim, usando o TOF, assim. Que é ótimo, né? em relação ao prognóstico, já está dando um ganho substancial bem grande. Diferente do Fulsen. Já se Fulsen, a doença Mas o involui. FUS, ele já tem, tipo, já tem um espectro amostral bem significativo que de fato está mostrando essas, esses ganhos. Então, é Sim. uma droga que é muito nova, né, Matheus? Muito nova. Não tem um N amostral assim, bem Uhum. significativo, tipo 1.000 pessoas. Mesmo porque essa variante Ok. é rara, No Brasil tem muito pouco, entendeu? né, cara, também. Creio que no, é, creio eu que no final de 2024 a gente vai ter aí assim muita. O próximo OS vai ser Uhum. basicamente ela genética. E esses medicamentos que a gente sabe pouco sobre os mecanismos de ação. Vocês vão ver lá num site que eu tenho, nem não querendo fazer propaganda de jeito nenhum, que é a Arela RJ lá, você pode pegar até e colar na sua página de ela aí. Tem assim, 6 medicamentos aprovados pelo FDA e os Eu mecanismos de cheguei até ação. a compartilhar Pode no Stories uma vez do. Sim. compartilhar. A gente sabe muito pouco sobre o Uhum. mecanismo de ação desses medicamentos Não na sabe que época. funciona. E a gente sabe muito pouco, e a gente sabe muito pouco de ela. Poxa, Marco, mas você não é especialista em ela? As pessoas acham que eu sou. Eu estudo ela, Porém, né? Eu estudo ela há 2 décadas. Só que assim, né? Estudar ela e ser especialista não significa vai que eu sou o resolver tudo, supra-sumo. exatamente. Tem muito pouca coisa palpável. Mas assim, o que Sim. tiver de novo eu vou passar para vocês. Agora, num congresso, se a gente pegar um congresso, por exemplo, de 2013 para esse irlandês, já tem uma droga que o paciente melhorou. Então, olha como é que as coisas vão evoluindo. A gente tinha painel genético de 4 genes, já tem de 50. A gente nunca tinha ouvido falar de fenilbutirato de tútica. A Já gente está já tem eles. operando e funcionando, né? Tá? E uma outra Manda aí. coisa que eu queria dar para vocês, pelo amor de Deus, não se enquadrem em prognóstico. Quanto tempo eu vou durar? Ninguém sabe quanto tempo a gente vai durar. Quanto tempo o Matheus vai durar com ela? Não faço a mínima ideia. 10 anos, 15, 20. Me parece, só conversando aqui com o Matheus, que o Matheus, se bobear, ele vai conversar com ela e vai ficar Amém. muito tempo com ela. Não parece, não parece uma ela ruim. Mas, Marco, você é babolixar, não. Eu sei quando ela é ruim. Ela, geralmente, o prognóstico é pior quando o paciente tem acima de 65 anos, é mulher Sim, e não, começa não pelo é o bulbo. caso. Uma das três coisas. Novo e É que você começou pelo bulbo, olha. começou pela medula espinhal. Então, o prognóstico reservado é mulher, acima de 65 anos Perfeito. e de início bulbar. Que tende a ter menor Tá? sobrevida, né? Você pode falar. Né? Você bate o martelo, é óbvio que Uhum. não. Tá? Depois tem um paciente homem com 50 anos com ela bulbar que tirou a traqueostomia. Ele ocluiu a traqueostomia. Tem um paciente do Acari que ele andava de bengala, depois ele foi para a cadeira de rodas, depois ele começou a andar. O Acari fez uma revista, pô, será que eu não errei? O paciente depois, professor, eu tô andando. Tô claudicando, mas tô andando. Ele, Orsini, eu não acreditei. Eu falei, bicho, eu não sei o que você tem. Você tem ela, mas que forma de ela que você tem, eu não sei. Então, assim, tem Ah, aqueles casos que a não, gente não sabe aqui, até um explicar. ponto legal, assim, que eu lembrei, é que eu vi a apresentação até do Chieia, se não me engano, ou foi um rapaz mais jovem, eu esqueci o nome dele, que parece que tem um tipo, tem um gene específico de ela que ele está associado a uma reversão, que é um ganho de função. Eu não sei se você tá sabendo, eu vi isso na reunião da Brela, reunião técnica que teve semana passada, se não me engano. Agora vai me fugir exatamente o nome do gene. Não, eu acho que quem descobriu esse Não gene foi até um sei, pessoal da USP, não cara. Eu foi? realmente não sei a origem, cara. Mas assim, parece que é um gene específico que ele está associado com ganho. Aí o cara até citou uma possibilidade meio futura, assim, de você tentar transformar, entre aspas, os genes, de modo geral, nesse gene, e a partir disso você conseguir uma possível reversão, algo do tipo, assim.
Eu não vou saber falar em detalhes. Oi? Vou pegar para ele. Você manda, depois vou pegar uma cola Tá, com eu te Xé. mando, eu Você te me mando manda aqui. o link lá que Eu tá vou... falando isso, aí a gente conversa. Tá? Olha só, eu queria dar um recado Não, para tá na hora vocês. Eu também. tô com 10% de bateria, tá? Cara, mas assim, Faustino, te agradecer demais aí pelo tempo. E assim, pessoal, vocês estão aí, tem 60 pessoas aqui. E é aquela coisa, caiu várias vezes, né? Deu problema, infelizmente, aqui. Mas tá todo mundo aqui. Agradecer pra caramba, Orsini, sexta-feira aqui. Ah, É, à noite, o nada. cara tá aqui nos presenteando aqui. Ah, Orsini, seu aniversário foi ontem. Então, os Foi ontem? parabéns aí pro Orsini aqui. Que tenha muitos É, anos de vida, bastante obrigado. estudos pela frente, dê muitas boas notícias pra gente aí. Eu queria dar uma notícia, eu queria Manda. falar uma coisinha para vocês, tá? Que vocês nunca percam a esperança. Hoje é dia 29, meu aniversário foi ontem. Eu leio no mínimo 4 ou 5 Sim. artigos por dia sobre ela. Eu vou ou participo diretamente ou indiretamente de todos os congressos de ela. Eu não posso colocar esse número. Hoje um paciente meu com ela perguntou: Marco, quanto a gente avançou em percentual? Eu falei, não faço a mínima ideia, mas assim, o avanço nos últimos 10 anos foi Exponencial, galopante. podemos dizer. Então, assim, foi uma coisa absurda. Então, assim, na próxima década, eu creio que vai aparecer alguma coisa do ponto de vista genético que vai conseguir, além de ser muito mais da doença. E essas drogas esporádicas, como o Matheus falou muito bem aqui, elas vão em cima do arcabouço fisiopatológico. Qual é a droga que melhora a mitocôndria? X. Qual a droga que atua no retículo endoplasmático rugoso? Y. Qual é a forma que serve como uma vassourinha tirando o cálcio? Z. Qual é a droga que impede a citotoxicidade pelo glutamato? B. Né? Qual é a célula que age no ribossomo? Sei lá, U. Então a gente hoje tem quase medicamento na época para pacientes com HIV. A gente tem um coquetel. Na época. Hoje, medicamento para HIV, a gente já usa deu 2, uma 3. enxugada boa, né? E assim, pessoal, pelo menos a conclusão que eu tenho é que é utilizar essas ferramentas que a medicina está nos provendo, principalmente para os casos esporádicos, e ficar ligado para as possíveis terapias gênicas que estão vindo aí. E algo que não foi dito aqui, mas me parece que a questão do cuidado multidisciplinar também, né, Orsini, parece que tem realmente uma eficácia muito grande na qualidade de vida do paciente, até no tempo de vida dele. Se puder só dar uma palhinha rápida sobre isso. Ó, eu vou tentar... Se tiver agarrado, tá tudo certo. A gente deixa para o próximo. Não, eu sei que tem muita gente que vai me perguntar assim, hoje, onde eu tenho que investir o meu... Tá? Vamos lá. Vocês têm que investir o dinheiro hoje. Ela esporádica. Fenilbutirato de sódio, túdica, edaravone, se for em estágio inicial, se não for estágio inicial, não adianta. Riluzol, o governo já está. No ED, para labilidade emocional muito caro, não vale a pena investir. Sintomático, no caso, né? Uhum. Tá? L-serina, embora o FDA ainda não coloque ela como droga de ela, vale a pena investir em L-serina. Metilcobalamina, só se tiver muita espacidade. Tá ok? E o restante do meu dinheiro, eu vou investir aonde? Fisioterapia, fonoaudiologia, fonoterapia ocupacional, sempre evitando overuse ou supertreinamento. Você não pode sair de uma atividade de reabilitação onde você fique completamente fadigado, porque você aumenta a demanda metabólica dos neurônios que já estão cansados e o paciente entra no que a gente chama de quê? Fadiga? O que vocês acham? Catabolismo franco. Então, ao invés de você estar melhorando a função do neurônio, você está sobrecarregando ele e tirando os sprouts compensatórios. Você não pode cansar o neurônio. Sim. Neurônio é vida. Então, faça a sua atividade de reabilitação, mas sem sair de lá fadigado. Pelo amor de Deus. Não entre em catabolismo, porque ela, per si, já gera catabolismo.
Dicas Tá. valiosíssimas. Oi? Fazer metilcobalamina injetável sublingual. O ideal é injetável, tá? Só que chega uma hora que o bumbum cansa, né? Ok. Então, Chega uma hora que você não vai tomar injeção. Mas o ideal é injetável. eu A absorção tomo é muito direto, melhor. 2 vezes por semana. Injetável. Injetável. Alguém bateu. Meu esposo não larga o celular o dia inteiro. Que bom. Você sabe que ele tá falando com algum amante. Pô, eu não entendi essa também, não. Mas a galera agradecendo, dando parabéns para você, agradecendo a sua presença. Pergunta para Oi? mim. Não vai. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não vale perguntar se eu estou casado, solteiro. Isso aí não vale. Aí você manda no privado. Offersen. Pessoal, o pessoal falando 2 vezes por semana nem dói mais, exatamente, né? Você acostuma. O que é uma picadinha perto do que está acontecendo? Olha só, Paulo, eu não pude fazer uma live para médicos, que senão eu não iria conseguir falar na mesma linguagem que vocês. Tá? Pelo amor de Deus, eu não tenho condição de falar para um público tão variado. Então, assim, eu tentei falar para o leigo, para o cuidador, para o paciente, para o amigo, para o médico, para o fisioterapeuta. Não tem como eu dar uma live que englobe todo mundo de uma, né? Eu acho Então, que assim, tentei. foi bem claro, assim, a gente reforçando alguns pontos, tal, acho que foi bem esclarecedor e, assim, acho que é um passo para a pessoa também pesquisar. Oi? O nome do medicamento que vai chegar em março é Edaravone. Edaravone, que vai chegar em março. Tá? Qual é o exame genético para SOD1? Você vai pedir um painel genético expandido para doenças do neurônio motor. E dentro do painel genético expandido, você vai ver se tem a mutação no SOD1 21. Sempre peça um painel genético expandido para doenças do neurônio motor. Beleza. Tá? Medicamento para familiar, só tem 2. Tofersen e Já é comercializado Jasifusp. o Jasifusp? Parabéns, obrigado. Já está comercializado para o FUS? Não, Tá. não. Outra coisa, não caiam em picaretagem, pelo amor de Deus. Tá? Estimulação elétrica transcraniana, e terapia por ondas de choque, por ondas de calor. Não, esquece isso. Fenilintute faz estagnar a doença? Não, mas alentece a história natural da doença. Eu vou respondendo aqui até acabar a bateria, tá? De boa já. Pode repetir. Estou catabolizando já. Painel genético expandido para doença do neurônio motor. Painel genético expandido para doença do neurônio motor. Sim, mas acho que tá bom, cara. Romildo toma... Mais uma? Isso. Tofersen e outro é Jasifusp. É FUS, pessoal. FUS. Vocês vão pesquisar aí, vocês vão conseguir achar. J-A-C-I-F-U. Se vocês colocar terapia gênica FUS, vocês vão conseguir também achar. Ela feminina e mais apendiculares é ruim, é mais ruim. Um pouco pior. Bom. Vamos ver aqui o que ele... Vou falar uma coisa que eu não queria falar para vocês não, tá? Enquanto a bateria... Uma coisa para ela, você tem um fisioterapeuta motor, um bom fisioterapeuta respiratório e um bom fono. Tá ok? Além dos medicamentos, obviamente. Um fisioterapeuta respiratório de ponta, um fisioterapeuta motor e um bom fono, que toma seus remedinhos direitinho para esporádica e ou hereditária, você está muito bem. Como saber que está em catabolismo? A ela por si, Gisele, a ela por si já causa catabolismo quando a doença começa. O problema é que com a atividade física você aumenta o catabolismo. Então, aí para os pacientes que falam em catabolismo, sempre fazer junto com os medicamentos um estima, um suplemento de proteína, um lipidosbefit, um Nutren.
ter repouso durante o dia, dormir bem. Eu chamei a orelha nesse sentido. Eu tô precisando descansar. Até mais. Pessoal, mas o Orsini, agora eu que realmente tá no meu horário, cara, mas eu acho que a gente pode fazer de novo depois, Orsini, se você animar, às vezes lá para janeiro, a gente faz uma coisa mais focada. Eu acho que foi muito bom. Te agradecer mesmo. De coração, o pessoal gostou muito. Ficou muito rico. Não, tem problema. Ó, a gente vai de acordo com a demanda. Se você quiser que eu dê uma live só para médico, eu dou. Perfeito. Só para paciente, eu dou. Só para cuidador, eu dou. Tá, uma outra coisa que alguém não me perguntou. Perguntou agora. Cannabis é interessante? Só para ansiedade, melhorar o sono e para espasticidade. Seria o THC ou o CDB, nesse caso? CDB. CDB com CBG, canabigerol. O espectro, né? Tá? CDB com THC. Ótimo. O paciente que tem L, que quer fazer o canabidiol, faz CDB com THC. O paciente que faz espasticidade, ansiedade, padrão de sono, CDB puro, com CBG, que é o canabidiol. Interessante. Andréia Santos Flores, inteligente. Não, tá errado. Oi. Ó, Matheus. Como é que... Tá? Guri, eu também, cara. Obrigadão. Estou aqui. Qualquer... Valeu, cara. Oi? A gente pega uma coisa. Bora, pega onda bora. junto aqui no Rio. Só tem que buscar no mar lá, se eu não conseguir voltar, mas tá tudo certo. Se eu for pra eu te dou um toque, hein? Tô falando sério. Pessoal, valeu, cara. Obrigadão, viu, pelo carinho aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou. Ó, eu todo não, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Valeu, pessoal. Um abração pra você. Valeu, Orsini. Obrigado, cara. Valeu. Negras.